Olá, meus queridos, graça e paz, mais uma noite para tirarmos pequenos períodos de meditação para grande crescimento espiritual. Então, meus irmãos, que nessa noite venhamos tirar esse período para meditarmos, para buscarmos na palavra, que é o nosso manual da prática da fé, né? Para que possamos, meus irmãos, buscar intimidade com o nosso Deus. A palavra desta noite vai ficar para a nossa meditação em Provérbios 16, no versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Provérbios 16, versículo 3. Confia do Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, é uma passagem muito falada, né? Para o meio cristão, nosso meio cristão, é muito palavra muito falada, uma palavra muito forte, porque nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra que é verdade, que é vida, que traz refrigério, que traz paz, que traz resposta, que traz ensinamento e que traz intimidade com o Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo de Deus eterno. Então, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, a palavra de Deus, que a palavra mesmo nos fala, que Deus é fiel à palavra dele. Deus não é fiel para homem, Deus não é fiel, né, para nós pecadores, Deus não é fiel a nossos desejos, por mais que seja petições e oração, por mais que seja necessidades. Deus não é fiel ao que nós queremos, ao que nós pedimos, mas Deus é fiel à palavra dele. Por isso que nós devemos estar instruídos pela palavra, pela verdade, doutrina verdadeira, a doutrina que vem da Sã Escritura, que vem da palavra, não qualquer doutrina, qualquer evento, qualquer coisa falada, qualquer atrativo, coisas que quer preencher o vazio, com mais vazio, preencher nossas almas com vã filosofias, com coisas que até é atraente à primeira vista, né, ao virmos, coisas que até nos tocam, nos emociona, mas a palavra não é só para emocionar, a palavra não é atrativo somente para conveniência, então que nós não viemos ser conveniente, buscar na palavra somente aquilo que agrada aos nossos olhos, ou aos nossos ouvidos, ou aos nossos prazeres, né, desse mundo, que nós não viemos ficar enganados, meus irmãos, porque nós sabemos que aquele que confia no Senhor, nas obras de Deus, nas obras do Pai eterno, os pensamentos serão estabelecidos. Então nós iremos ter discernimento de ouvir, de entender, de saber o que estamos buscando, a maneira certa de buscar, como nos separar e como fazer realmente a palavra do nosso Deus eterno, inspirada pelo Espírito Santo, desde Gênesis até Apocalipse. Nós sabemos que não vivemos pela lei, que a lei aqui é só para podermos estarmos, né, estudo, temos conhecimento de como que Deus agia, como tudo já apontava para o Messias, como tudo nos leva a Jesus Cristo. Então nós viemos ficar com a verdade da palavra, que o próprio Jesus fala, ele é a verdade, ele que cura, ele que salva, ele que liberta, e quem conhecer a verdade, né, conseguirá essa libertação, será libertado, é a palavra que liberta. Então, meus irmãos, aquele que puder ler todo o capítulo do Provérbios 16, Provérbios de Salomão, né, lá no 20, no versículo fim, só para nós encerrarmos, todo o capítulo é um capítulo maravilhoso que fala muito ao nosso coração, que possamos também meditar, não somente no versículo, mas possamos entender todo o capítulo. Lá no versículo 8, a gente a palavra fala assim, ó, melhor é o pouco com justiça do que abundância de colheita com injustiça. Então nós temos que ficar vigilantes também, meus irmãos, né? E o 20 fala assim, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Então que nós possamos atentar para a palavra do Senhor, para as fidelidades que o Senhor nos coloca, né? Que ele fala que ele é fiel às promessas, a palavra dele. Então que nós devemos buscar essa intimidade para conhecermos também a nossa parte que temos que fazer, como temos que nos separar, como que temos analisar a palavra, né, meditar, sempre orando, sempre buscando, nunca é separado, meus irmãos. Não tem como você só ler a palavra sem orar, não tem como você só orar sem ler a palavra, não tem como você mortificar a tua carne se você não jejuar. Então é um ciclo. E a palavra nos ensina tudo, como devemos fazer, com ordem, com decência, e voltarmos ao nosso primeiro amor, que é o primordial, que é o que Deus fala desde lá de Abraão, né, Isaac, Moisés, Jacó, desde lá dos profetas, né, chama o povo, né, ao arrependimento, chama o povo, acorda o povo para se arrepender, para voltar ao primeiro amor, para sair desse mundo pecaminoso, essas coisas ilusórias, e voltar ao primeiro amor, que é lá no nosso paraíso, na nossa natureza, a semelhança, né,
imagem e semelhança de Deus, não essa nossa natureza pecaminosa que já nascemos, mas antes disso, onde tudo começou, que é o primeiro amor, quando Deus nos criou, a imagem e semelhança dele. Então, desde Gênesis, meus irmãos, nós sabemos que Deus chama a nossa atenção para o arrependimento, para buscarmos o primeiro amor, para voltarmos à criatura que Ele nos criou, o nosso Criador, para voltarmos, nós, criatura, voltarmos ao Criador, que é o nosso Pai, nosso Criador, que criou tudo, céus, estrelas, mares, criou tudo para a nossa existência, né? Por mais que passou bilhões, trilhões de anos, mas foi tudo, o tempo de Deus é diferente do nosso, então foi tudo no tempo perfeito de Deus. Criou tudo para que houvesse existência aqui nessa terra, para o resgate daqueles que outro tempo foi expulso do paraíso, que é da onde que o próprio Deus andava, habitava. Fomos expulsos pelo pecado do primeiro Adão, e viemos parar aqui nessa terra, onde somos peregrinos, onde temos que fazer o retorno para o nosso lar, para a nossa casa. Queremos, aqueles que acreditam, que não acreditam, isso aí não muda, o teor da palavra, isso não muda. Profecia que a palavra nos relata, o que está escrito irá acontecer, e que nós venhamos não duvidar, mas ficar preparados, capacitados para entender a palavra, para sermos imitadores de Cristo, já que somos salvos, né, pela graça do Senhor Jesus Cristo que nos alcançou. Vivemos agora pela graça, não mais pela lei. Que não venhamos, meus irmãos, deixar de dúvida nos tirar a nossa fé ou então atrapalhar a nossa caminhada. Que não venhamos deixar qualquer evento de doutrina, qualquer palavra que não seja a palavra da Santa Escritura, meditada em orientação com o Espírito Santo, com oração, com separação, né, irmãos? Que não venhamos misturar os profanos com o santo, que venhamos ser realmente bem-aventurado, que nem a palavra fala também, ó, no 21, só para encerrar. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, que nós venhamos, né, aumentar a nossa doçura, venhamos buscar na Escritura, para que possamos também aprimorar o nosso ensino, porque temos que crescer na graça e no conhecimento. Temos que também conhecer a palavra. Como é que eu vou conhecer o meu Deus? Como é que eu vou orar, clamar, ter intimidade? Se eu não conheço, se eu não busco doutrina, se eu não busco ensinamento, se eu não busco uma direção, se eu não me conecto com o Espírito Santo através da palavra, que não tem outro meio, meus irmãos. A oração, a busca da palavra, a intimidade com o nosso Deus é através do manual de sobrevivência, da prática da fé, que é a nossa Escritura Sagrada. Então, a meditação dessa noite fica em Romanos, para os irmãos meditarem, porque aquele que confia no Senhor, nas obras de Deus, nas tuas obras, o teu pensamento serão estabelecidos. Nós iremos ficar tranquilos, iremos ficar com os pensamentos em ordem, porque tudo começa do pensar, que nós viemos então meditar, para que nossos pensamentos sejam os melhores, para que Deus possa, através do Espírito Santo dele, nos orientar, nos aconselhar, e que possamos estar sensíveis ao Espírito Santo, para entender, porque muitas vezes Deus fala, Deus já está falando, em sussurro, em pequenos atos, em pequenas demonstrações, está chamando nossa atenção, só que a gente abafa a voz de Deus muitas vezes com a nossa gritaria, com a nossa falta de paz, com a nossa pressa, com a nossa ansiedade. A gente acaba abafando o sussurro suave de Deus falando conosco. A gente fica perdidos, ou então ficamos até um pouco ansiosos, rociosos, falando que Deus não responde, que Deus não está respondendo, que as coisas continuam difíceis, só que a gente que não está conseguindo entender a palavra, né, o sussurro de Deus. Então, que nós viemos aquietar nossa alma, o nosso coração, viemos esperar, né, nas obras do Senhor, para que nossos pensamentos venham a ser estabelecidos, que nem fala aqui na palavra, né, de Salomão, que deixou para nossa meditação. Tudo aqui é para nosso ensinamento, meus irmãos, tudo para nosso bem mesmo, para nós voltarmos ao nosso primeiro amor e conseguirmos dar continuidade como deve ser. Que a gente não veio para essa terra, a gente não somos desse mundo. Aqui é só uma passagem, somos peregrinos nessa terra. Que nós possamos voltar ao nosso primeiro amor, né? E a intimidade com Deus, com o Espírito Santo, é individual, que possamos tirar momentos diários para refletirmos, para meditarmos, para nos entregarmos um coração contrito, quebrantado, um coração cheio de amor de verdade, né? Em verdade, em espírito, para o nosso Pai, para que nós possamos sentir o teu mover, o teu agir, o teu poder, porque Deus é poderoso, é infinitamente muito mais poderoso do que conseguimos imaginar, mas que nós devemos estar ligados nos céus, ligados na terra, que nós devemos nos ligar todo dia com o Espírito Santo de Deus, para que possamos ser nutridos e sermos instruídos somente pelo Espírito Santo do nosso Deus eterno.
Então agradeço a oportunidade que Deus me deu essa noite para estarmos junto com o irmão aqui meditando, buscando um pouco mais na palavra, alimentando o meu espírito, e que eu peço a meu Deus que continue sendo o nosso alicerce, o nosso Deus, né, provedor, o nosso Deus misericordioso, que nós necessitamos todo dia, meus irmãos, da misericórdia do nosso Pai, do amor, da graça que nos alcançou, que nós não venhamos nos distrair, né, ficar paralisado, olhando para o lado ou olhar para trás, que nós venhamos seguir vigilante, confiante e acreditando na boa obra, né, nas obras de Deus, na fidelidade de Deus com a palavra dele, e os pensamentos nossos possam estar estabelecidos sempre, né, na graça do Senhor. Assim agradeço a minha oportunidade e peço a Deus que nos dê uma noite abençoada, que palestre o nosso coração, nos dê a paz que excede qualquer entendimento humano e que seja conosco, nos fortalecendo, porque a nossa força vem de Deus, não de nós, mas que a força do Senhor possa ser conosco todos os dias. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, agradeço a minha oportunidade. Amém.